Estamos aqui no Centro Covid Curimatá, extremo sul do Piauí. Viemos acompanhar de perto o trabalho da equipe de profissionais de saúde e a realização de testes na população. Jacilene Marques é coordenadora geral do Centro Covid de Curimatá e ela vai nos falar os serviços disponibilizados aqui no centro. Os serviços que nós disponibilizamos no Centro de Covid de Curimatá começa pelo vigilante, que fica aqui na portaria, recepcionando os pacientes. Assim que os pacientes chegam ao centro de Covid, passa pelo porteiro, vem até a recepção. Da recepção, ele é encaminhado ao acolhimento com o enfermeiro. Se o enfermeiro achar que deve ser testado naquele dia, se ele estiver dentro do período da testagem, é encaminhado à sala de coleta com os técnicos. Depois do resultado, que dos técnicos passa para testagem lá no laboratório com o farmacêutico bioquímico. Depois do resultado do paciente, se der positivo ou mesmo que dê negativo e ele estiver sintomático, é encaminhado à sala da médica. A médica vai fazer a avaliação e vai passar a prescrever para o paciente. Assim que ele sai com a prescrição, a gente pega a medicação que temos no centro de Covid e entregamos o kit de medicação ao paciente. Caso o paciente seja positivo e tenha algum problema psicológico, esteja nervoso, muito ansioso, ele também é encaminhado à psicóloga que nós temos disponíveis aqui. Temos a parte da digitação também, que são entregues aos pacientes os laudos, sempre que solicitado. Temos a parte da limpeza, que são as auxiliares de serviços gerais, que é uma parte muito importante para o centro de Covid. Sempre estamos mantendo o ambiente limpo e seguro para os pacientes e funcionários. Aqui da nossa região, Curimatá é a cidade que mais testa sua população? Curimatá é a cidade que mais testa. Atualmente, nós temos mais de 4.500 pacientes testados. Jacilene, qual o seu sentimento como coordenadora geral do Centro Covid de Curimatá? Meu sentimento é de acolhimento, porque nós trabalhamos em um centro de Covid, onde o paciente chega psicologicamente precisando de um apoio, mesmo que seja uma palavra, e a forma do atendimento para esse paciente conta muito. Quando ele chega ao centro de Covid, ele é bem acolhido, bem recebido, por todos da equipe, sem distinção. Camargo Marques é enfermeiro aqui no Centro Covid e ele vai nos dizer como está sendo feito o trabalho do enfermeiro aqui no Centro Covid de Curimatá. O trabalho do enfermeiro consiste em fazer a solicitação de exames, a avaliação do quadro sintomatológico do paciente. A partir dessa avaliação, solicitar o exame, né? O exame mais indicado, né? Dependendo do quadro de sintomas e da quantidade de dias, né, que esses pacientes vêm sentindo os sintomas, aí é feita a solicitação dos exames, que pode ser o antígeno ou o anticorpo, vai depender do quadro clínico. Também exames complementares, como hemograma, PCR, que para identificar também se tem algum problema no sistema imunológico, né, algum tipo de infecção no paciente. E em média, quantos casos positivos diariamente? A quantidade de casos positivos varia muito. Nesse último mês, em torno de 10, em média, né, 10 pacientes positivos por dia. Hoje mesmo, só pela manhã, tivemos 20 testagens, sendo um total de 8 pacientes testados positivos. Estamos aqui com a doutora Jaiara Macedo, ela é médica aqui no Centro Covid de Curimatá e ela vai nos falar qual é o serviço médico disponibilizado aqui no Centro Covid. Olá, então aqui no Centro Covid, nós médicos temos a função de acolher o paciente, Luana. O paciente chega tanto sintomático como os casos já positivos, nós atendemos, direcionamos, ouvimos, auscultamos o pulmão, que nós sabemos que a Covid-19 é uma doença bem traiçoeira e que atinge principalmente a função respiratória dos pacientes, um dos principais sintomas. Então, nós temos todo esse cuidado de ver, direcionar os sintomas, entrevistar esse paciente,
saber das suas dúvidas, seus medos, seus anseios, e, de acordo com isso, decidimos a melhor medicação, já que não temos um tratamento específico, e solicitamos os exames. Tem pacientes que precisamos o apoio do hospital, daqui de Curimatá, onde avaliamos e vemos a necessidade de encaminhá-los ao serviço de internação hospitalar. Gostaria que a senhora me falasse dos testes realizados aqui no Centro Covid e a diferença deles. Então, é uma dúvida bem frequente que temos aqui, e temos 2 tipos. Temos o anticorpo, que é esse feito pelo sangue, que é um cassetezinho, onde pingamos uma gotinha do soro e vimos. Onde temos também o teste antígeno, que é esse o do nariz, o suave nasal, que é o nasofaríngeo. A diferença deles está totalmente sobre a localização do momento da coleta no vírus. Então, depende muito da janela imunológica, que é a quantidade de dias que o paciente está infectado. Como é que sabemos isso? Sabemos pelos dias dos sintomas dos pacientes. Por isso que é tão importante o paciente nos apresentar e nos dizer exatamente o dia que iniciou os sintomas. Lógico que temos casos em que os pacientes já têm outras doenças estabelecidas, ou seja, paciente com rinite alérgica, que é bem complicado eles nos dizerem exatamente quais foram os sintomas que sentiram, já que é constante. Então, entrevistamos e vimos a necessidade de qual dos testes. O anticorpo, que é o teste do sangue falado, que é aquele do cassetezinho que nós tiramos no braço, ele é um teste onde tem uma especificidade de até 93%, ou seja, ele é bem real. E nessa especificidade, nada mais é do que a gente consegue ver que está positivo mesmo, ou seja, ele dá um resultado fiel. Tá? Esse aí, nós fazemos aqui no teste, no Centro Covid, cerca do 10º dia após sintomas. Porque nós começamos a fazer de 7, 8 dias, mas vimos que uma grande parte dava negativo, mesmo ainda estando positivando ou estando positivo com o COVID. O outro teste que nós temos aqui é o antígeno, que é o suave nasal. Esse teste é bem mais preciso, tá? Não é aquele PCR que nós vimos, que antigamente fazia pelo nariz, mas demorava de 4 a 5 dias para dar o retorno, que foi assim que surgiu, lá no ano passado. Então, esse é bem mais real. Ele chega em cerca de 20 minutos a resposta, ou seja, o laudo o resultado do teste, e é uma coleta nasofaríngea, é como se fosse um cotonete bem grande, coloca na região do nariz e é realizado o teste. Ambos, os resultados demoram 20 minutos para sair. Se o paciente testar positivo, ele recebe algum medicamento? Sim, recebe sim. O paciente tem o direito. O paciente que chega aqui para a gente, fazemos toda a acolhida dele, realizamos o teste, realizamos o atendimento clínico, o atendimento da enfermagem, e ele é feita uma entrevista para nos listar quais são os sintomas. Como já foi dito, não temos ainda, infelizmente, uma medicação para cura, mas temos várias outras medicações para tratar os sintomas daqueles pacientes. Então, de acordo com as necessidades de cada um, que fique bem claro, não é a mesma receita para todos, nós listamos as medicações e aqui nós possuímos todas elas. E quem fornece esses medicamentos? Então, após sair aqui da nossa sala, da consulta, o paciente sai com a receita na mão e é encaminhado à nossa coordenadora, onde ela vai selecionar todas aquelas medicações prescritas. Estamos aqui com o farmacêutico e bioquímico Túlio Lustosa e ele vai nos falar a questão das testagens aqui no Centro Covid de Curimatá. Telespectadores aqui da TV GT, com alegria dar esse esclarecimento sobre a testagem para Covid realizada aqui no Centro de Avaliação e Testagem Covid-19, Curimatá, Piauí. A nossa posição aqui na região do extremo sul do Piauí é de destaque. Desde o paciente 1, que foi diagnosticado no dia 18 de maio de 2020, ou seja, esse mês vai fazer um ano do início da pandemia aqui em Curimatá, que a testagem ela tem sido constante, não para. Tanto o teste SWAB, antígeno, que é aquele cotonetezinho que coloca no nariz, não tem faltado, e o teste sorológico, realizado no sangue, IgM, IgG, também uma testagem constante, não tem faltado. Então,
Isso coloca Curimatá, na região extremo sul do Piauí, numa posição de destaque, numa posição realmente de excelência. Então, o nosso sentimento é de muita alegria, de gratidão, de trabalhar em um ambiente onde nos é proporcionado condições, né, para realizar esse trabalho, e quem ganha com isso é a população. Em média, são realizados quantos testes por dia? Essa é uma pergunta muito interessante, porém nós não podemos fechá-la, dar uma resposta conclusiva, porque isso varia de tempo a tempo, de fase por fase. O que nós podemos aqui afirmar com certeza é que no mês de abril de 2021, entre os dias 14 a 19 de abril, ocorreu aqui em Curimatá o que nós chamamos de broto epidemiológico. Foram 80 casos positivos em 5 dias e 3 óbitos. Desses 80 casos positivos, 10% foram internados, precisaram de cuidado médico, de internação hospitalar. Então, varia muito. No início da pandemia, era no máximo 10 pessoas testadas. Hoje não, esse número chega perto de 100 pessoas por dia. Qual a posição de Curimatá na região em relação às testagens? A posição do município de Curimatá, ela é uma posição de destaque, de excelência, de qualidade, em acolhimento aos seus pacientes, na prestação de serviço para o seu povo. Então, dentre os municípios aqui da região do extremo sul do Piauí, Curimatá, ela tem uma posição realmente de destaque, porque o trabalho foi constante, né? Foi desde o início da pandemia, desde o início, quando foi diagnosticado o primeiro paciente, aqui não parou. Para você ter ideia, o centro de Covid aqui, ele funciona de segunda a segunda. Sábado, domingo, feriado. Então isso para a população é bom, é muito bom, porque o Covid ele não marca hora, ele não tem dia, ele não tem momento. Então a hora que a população, evidentemente que no horário comercial, né, o centro de Covid está à disposição.